Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, transmitida aqui do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas. Hoje teremos mais uma discussão muito interessante sobre endocrinologia pediátrica. O tema será novos aspectos das puberdades precoces. E quem vai conversar com a gente serão o Dr. Durval Damiani, que coordena a especialidade em endocrinologia pediátrica aqui da instituição, juntamente com a doutora Paula Presti, minha grande amiga, endocrinologista pesquisadora, que cuida do protocolo de puberdade precoce, e a doutora Lisa Suzuki, que coordena a radiologia do Instituto da Criança. Então, muito obrigado, Durval, Paula, Lisa, por terem vindo conversar com a gente. Certamente será uma reunião muito produtiva. E começo passando a palavra para o Dr. Durval Damiani. Durval, muito obrigado. Obrigado, Alberto. Obrigado pelo convite de mais uma vez estar aqui participando da reunião. Hoje, presencialmente, né? Depois a gente volta para o anfiteatro, né? Eu estava até comentando agora há pouco que como seria bom se isso aqui tivesse cheio de gente, a gente pudesse estar conversando olho no olho, que é sempre muito mais interessante. Bom, o tema puberdade precoce é um tema sempre muito desafiador. Sempre a gente tem muitas dúvidas com relação ao que fazer diante de uma puberdade precoce. E mais ainda, muitas situações onde a puberdade não é precoce também colocam problema. Porque eu vou, inclusive, na minha fala, eu vou falar um pouquinho de um caso que vocês vão ver que não é nem uma puberdade precoce, mas é o que a gente vê muito frequentemente. Então, eu vou dar uma introdução ao assunto. Como nós vamos falar de alguns novos aspectos, eu vou mostrar algumas coisas novas que têm surgido no controle da puberdade. Depois a doutora Paula Presti Popoucci vai depois falar muito de diagnóstico diferencial e vai falar sobre tratamento e o diagnóstico em si, e a doutora Lisa Suzuki vai falar sobre imagem, que é muito importante a gente saber entender essas imagens, ou quando a gente pede a imagem, pelo menos saber interpretar aquilo que vem. Então, se puder passar o primeiro slide. Então, nós vamos falar um pouquinho desses aspectos. Veja uma coisa interessante, e pode parecer até muito curioso, é que a gente pode dizer que as crianças já nascem em puberdade. Nós temos um período fetal, aí quando a criança nasce, ela faz o que se chama de mini-puberdade, tanto os meninos quanto as meninas. Os meninos fazem esse processo por mais ou menos 6 meses, as meninas fazem esse processo por mais ou menos 2 anos. É um período em que as crianças estão com concentrações hormonais de puberdade. Então, a puberdade está presente aqui logo ao nascimento da criança. Em seguida, o sistema nervoso bloqueia isso. Ele faz um bloqueio, e esse bloqueio vai ficar vários anos sendo realizado, até que no momento da eclosão da puberdade mesmo, esse processo é liberado e a criança, então, volta a fazer a sua puberdade. Esse período todo aqui do meio, onde a puberdade está freada, ele não é muito bem compreendido. Quer dizer, qual é o relógio que regula isso? Mas o que nós temos visto ultimamente, especialmente nesse último ano de pandemia, ano de mudança de comportamento, assim, muito grande, né? Crianças que saíram da escola, que passaram a ficar em casa. O que a gente está percebendo é que essas puberdades estão começando mais cedo. Por alguma razão, isso está dando alguma informação ao sistema nervoso central para antecipar esse processo puberal. Isso é uma coisa muito interessante. E esse controle da puberdade é um controle que vem sendo progressivamente mais bem esclarecido. Eu vou inverter esse slide e começar por este aqui, onde nós temos uma sequência de eventos que desencadeia a puberdade, que nos é mais ou menos bem conhecida. Eu tenho, em nível hipotalâmico, eu tenho um liberador hipotalâmico que atua sobre a hipófise produz as gonadotrofinas, LH, FSH, que vão atuar sobre os ovários, nas meninas, e vai atuar sobre os testículos no menino. E a partir daí, o testículo produzindo testosterona, além de inibina B, de hidrotesto, ele faz um feedback negativo para o sistema e começa, então, a eclodir a puberdade aqui no menino, e lá na menina a produção de estradiol,
depois progesteronas, inibinas, A e B, vão fazer também esses feedbacks e o controle é feito. O que acontece é que, antes disso, existe muita coisa acontecendo. Quer dizer, antes da gente chegar no GNRH, o hipotálamo está lá fazendo uma enorme compilação de dados e mandando informações para cá e para lá, e a gente vai ter a eclosão da puberdade, que acaba, nesse momento, terminando no GNRH. Mas esse controle vem através dos neurônios quispeptina, então eles produzem a substância chamada quispeptina, que atua no receptor de quispeptina e ativa esses neurônios produtores de GNRH. Então, a partir do conhecimento do GNRH, o primeiro conhecimento acima, num nível superior, foi a quispeptina. Então, vinha a quispeptina. Só que não é só a quispeptina que atua aqui. Existe um outro grupinho de neurônios aqui, que envolve quispeptina, neurocinina B e dinorfina, que é um grupo de neurônios aqui. A neurocinina B ativa esse sistema, a dinorfina inibe esse sistema, e isso vai acabar ativando de novo o quispeptina para funcionar aqui. E aí, uma novidade importante é a descoberta desse gene aqui, que se chama MKRN3, Macquarie Ring 3. Esse gene é muito importante, porque quando a gente estudava algum paciente com puberdade precoce, que tinha eventualmente uma mutação de quispeptina, ora, para eu provocar uma puberdade precoce, essa mutação tem que ser ativadora. Eu tenho que ativar o sistema. E é muito mais complicado você fazer uma mutação ativadora do que você fazer uma mutação inativadora. Esse gene aqui, MKRN3, ele inibe o processo de puberdade. Então, uma mutação inativadora desse gene eclode a puberdade. Então, existem famílias onde você tem mutação inativadora do Macquarie Ring 3, e eles desenvolvem puberdade precoce. E agora tem um outro gene, chamado DLK1, que é o delta-like, que também tem essa função. São genes imprintados, ou seja, ele é imprintado na mãe, ele não expressa o alelo materno. Aqui vocês veem a leptina então ligada à quantidade de tecido adiposo. A gente sempre soube que a menina precisa ter uma quantidade de gordura meio X para desencadear a puberdade. Isso é feito através da leptina, que acaba sendo permissiva para que esses outros processos aconteçam. Ela não desencadeia, mas ela permite que a coisa funcione. Então, vocês vejam que esse controle da puberdade, acima do que a gente normalmente fala, ele está sendo feito lá pelo hipotálamo. Então, um processo muito interessante de regulação e que seguramente está incompleto. Seguramente faltam vários outros elementos para a gente entender melhor isso. Então, esse conjunto todo acaba desencadeando a puberdade ou regulando o tempo puberal. No momento que eu tenho, então, a estimulação ovariana, as células da teca, as células da granulosa, produzindo, então, estradiol, e a estimulação testicular através das células de Leydig, que vão produzir testosterona, que depois é convertida ao mais potente andrógeno, que é a dihidrotesto. E eu vou mostrar um caso para vocês, que é o que frequentemente aparece para a gente. Esse caso é meio que um protótipo daquilo que aparece para a gente resolver. Vocês vão ver. Uma menina de 11 anos e 6 meses, ela começou a sua puberdade aos 6 meses. Então, ela começou a puberdade aos 11 anos. Portanto, eu estou falando de puberdade precoce? Não. O que é uma puberdade precoce na menina? Uma puberdade que comece antes dos 8 anos. O que é uma puberdade precoce no menino? É aquela que começa antes dos 9 anos. Esta menina começou aos 11. Muito bem, tudo certinho. Hoje ela é um M3P3, é o estádio puberal em que ela está, saudável, sem estigmas sugestivos de alguma síndrome, sem sinais de virilização, bom desempenho escolar e psicossocial, boas condições de nascimento, nasceu com 3 quilos, 49 centímetros, tem uma idade óssea de 12 anos e 6 meses. A idade óssea está um ano na frente dela, e ela vem à consulta preocupada com o quê? Com a estatura. É uma criança que está no percentil 10, ela mede 1,37 m, para um alvo estatural em percentil 50. Ela tem um peso proporcional à estatura. Na investigação, se descobre que é uma puberdade dependente de gonadotrofinas, por exemplo, uma puberdade que foi desencadeada por esse mecanismo que eu acabei de
discutir com vocês. Ela fez uma ressonância magnética de crânio que foi normal, não há evidências de outras comorbidades. E a pergunta é essa: e agora, doutor, o que a gente faz aqui? Então, esta é a pessoa, é a menina, enfim, quando a gente fala de puberdade precoce, a gente está falando basicamente de meninas, é muito mais frequente na menina do que no menino. Mas a primeira pergunta é: essa puberdade é patológica? Ela é precoce? Não é. Ela não é uma puberdade precoce. Há sinais ou sintomas que indicam alguma síndrome genética? Eu já coloquei lá que ela não tem nenhum sinal sugestivo de síndrome genética nenhuma. Há evidência de algum tumor gonadal ou suprarrenal? Veja, essas são as preocupações quando você vê uma criança que está entrando em puberdade, principalmente quando essa puberdade é precoce. Ela pode ser uma puberdade precoce não dependente de gonadotrofina, porque ela tem, por exemplo, um tumor gonadal, uma menina, um tumor ovariano, produzindo estrógeno e desencadeando. A velocidade de progressão está aumentada? Ela diz que começou há 6 meses. Essa informação de 6 meses é sempre muito questionável, porque às vezes a mãe não percebe que essa menina já está com o botãozinho mamário há mais tempo. E ela é um M3. Lembrar que o M1 é quando não tem desenvolvimento mamário, o M2 começa aquele primeiro brotinho mamário, o M3 é a fase seguinte. Agora, esta é a grande questão. A altura está adequada para o início da puberdade? Claro que não. Essa criança é muito pequena para estar nesse estágio de puberdade. Então, a gente tem um problema de timing puberal, que é o momento em que começa a puberdade. E esse timing puberal, ele pode ser influenciado pelo ambiente. Por exemplo, no começo do século XIX, a idade da menarca das meninas era 17 a 18 anos. Agora, o que determina as suas variações são muito fatores genéticos, 50% a 80% da variação, como é visto em algumas populações étnicas, em algumas famílias, em gêmeos monozigóticos. A puberdade precoce atinge 1 em cada 5.000 crianças e muito mais meninas, de 3 a 23 meninas para cada 1 menino. Então, muito mais frequente. Então, uma coisa é o timing, é o momento em que a puberdade eclode, a puberdade começa. Outra coisa é o tempo puberal, é como essa puberdade caminha. Toda a puberdade normal, ela segue um determinado ritmo. Ela passa de um estágio para o outro, e esse ritmo de evolução é o tempo puberal. Quando ele está alterado, independentemente da idade, ele pode indicar que está havendo um problema e precisa de tratamento. Então, o critério puberdade precoce, a gente sempre coloca, a puberdade precoce é aquela que na menina começa antes dos 8, no menino antes dos 9. Mas não é só isso que você tem que levar em conta. Porque no caso que eu estou mostrando aqui para vocês, essa menina começou a puberdade na época certa. O problema é outro. O problema é que ela não tem altura para começar. E para confundir mais a situação, no meio do caminho, por volta dos 6, 7, 8, até 9 anos, vem a adrenarca, que é a maturação da zona reticulada da suprarrenal, e ela faz, então, uma pré-puberdade. Ela prepara o organismo para uma puberdade. Nesse processo, vai ter um odor axilar mais intenso, podem aparecer pelos pubianos, pelos axilares, um pouquinho de acne, mas um dado extremamente importante. Na adrenarca, no menino não aumentam os testículos, e na menina não aparece botão mamário. Essa é a grande diferença. Porque para você caracterizar uma puberdade, no menino você tem que ter aumento de volume testicular. E na menina você tem que ter aumento de mama. Senão você não está tecnicamente em puberdade. Essa maturação da zona reticular da adrenal é que faz, então, essa adrenal. Como ela avança a idade óssea, ela cria um probleminha a mais. Ela pode preceder, em 1 a 2 anos, o início da puberdade. Embora a gonadarca e a adrenarca se sobrepõem, elas são processos separados e independentes. A gente não sabe como é que se faz a regulação da adrenarca. Eu mostrei para vocês toda a regulação da puberdade, em nível hipotalâmico e hipofisário. A adrenarca não. O ponto de gatilho da adrenarca ainda é desconhecido. Mas alterações no índice de massa corpórea, útero, fisiologia neonatal podem estar relacionados na modulação desse processo. Essa paciente está em adrenarca, ela teve um avanço de idade óssea. Ela está agora em M3. Esse M3 poderia justificar o avanço da idade óssea?
Até que poderia, mas certamente ela teve uma adrenarca antes. Então, quando você pega, às vezes, a criança já tem um avanço prévio de idade óssea. Eu não tenho a idade óssea dela há 1 ano, porque aí eu saberia, olha, há 1 ano ela estava com tal idade óssea. Aí começa a puberdade, quanto essa puberdade avança. Então, vocês vejam que isso aqui se mistura, né? E às vezes complica um pouco a interpretação. E aí você vai fazer a previsão de altura. Vamos ver. Vamos pegar, ela está com 11 anos e 6, ela tem uma idade óssea de 12 anos e 6, mede 1,37. Vamos pegar, depois a Lisa vai conversar mais com vocês sobre isso, mas vamos usar o método mais simples, que é o Bailey-Pinot, e eu prevejo uma altura final de 1,43,5, se eu usar a idade óssea na média, ou se eu usar que ela está acelerada, 1,46. Então, uma previsão para quem tem um alvo estatural em percentil 50, eu dou uma previsão de 1,46 m. Olha a tragédia, olha que situação complicada é essa aqui. E o que a gente faz? Eu vou dizer para vocês que a maioria não faz nada, o que é um absurdo. Né? Acha que está tudo normal, puberdade no tempo certo, ela vai ser um pouco mais baixinha mesmo. Isso não é uma conduta coerente, vamos dizer assim. Isso não cai dentro da lógica. Você pode melhorar essa criança. Vamos dar análogo, quer dizer, vamos bloquear essa puberdade e dar hormônio de crescimento. Que a gente precisa dar hormônio de crescimento, não tem dúvida. A gente precisa melhorar esse crescimento. E aí, no caso, eu optaria por isso. Eu vou dar um análogo e vou dar hormônio de crescimento. Mas você poderia dar só o hormônio de crescimento? Ajudaria um pouco, mas a puberdade vai avançar, a idade óssea vai avançar. E aí a questão, ela tem 12 anos e meio. Eu vou começar análogo com 12 anos e meio? Nessa situação até justifica, porque essa é a idade em que você normalmente, quando bloqueou antes, você está desbloqueando. Inibidor de aromatase, não. A gente não tem usado especialmente para meninas, para bloquear a produção estrogênica. Alongamento ósseo não é a situação, não é o caso. Mas você veja, alguma coisa tem que ser feito com essa criança. E frequentemente a opção é não fazer nada. E elas vão ficar realmente muito pequenas. Então, qual é o objetivo do tratamento de uma puberdade precoce? Resolver ou atenuar, quando possível, o distúrbio de base. Você pode ter situações em que você tem quadros tumorais, você tem disfunção adrenal, você precisa tentar resolver isso. Resolver o impacto psicossocial. Uma puberdade em idade inadequada traz um impacto psicossocial muito importante para essas crianças. E melhorar a altura final sempre que se suponha haver um potencial prejuízo na capacidade de atingi-la de acordo com o potencial familiar. Então, o que se valoriza para iniciar o tratamento? A idade de início da puberdade, uma idade antes dos 6 anos, ninguém duvida que você tem que bloquear. Em outras idades existem algumas controvérsias. Quanto que está a idade óssea? Qual é o impacto psicossocial em cada criança em particular? Como esses eventos puberais estão progredindo? Uma progressão muito rápida pode indicar que você tem um problema. E esse dado importantíssimo, que é a altura no início da puberdade. A respeito disso, a baixa estatura no início da puberdade é a principal razão para baixa estatura no adulto, tanto em situações de deficiência ou de insuficiência de GH. Então, eu queria passar a palavra a Paula, e essa introdução é para vocês ficarem dentro do assunto puberdade precoce. Paula? Obrigado, Durval. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite aí para todos os organizadores e o Dr. Durval. Para mim é um prazer enorme estar aqui. E ainda mais falando de um tema que é tão importante aí na prática pediátrica, né? Diária, não só na nossa como especialidade, mas para o pediatra geral, né? Conforme a introdução que o Dr. Durval fez, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os aspectos clínicos e laboratoriais das puberdades precoces. Então, aqui a gente vai especificar aquele grupo que inicia esse processo mais cedo. E a definição, então, como o Dr. Durval já comentou, é o aparecimento aí do início da puberdade dos caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 nos meninos. Existem controvérsias com relação a isso também. Hoje a gente utiliza isso baseado em 2,5 desvios padrões em relação à média de idade, de início e do sexo, que ainda considera-se em torno de 11 anos e meio nas meninas, e 10 anos e meio nas meninas e 11 anos e meio nos meninos, mas existe uma controvérsia, hoje ainda é o conceito que nós utilizamos. E a incidência da puberdade precoce, ela gira em torno aí de 1 para 5, 10 mil, e
como apontado já pelo Dr. Durval, o sexo feminino, a gente sempre vai falar muito das meninas, porque realmente chega a ser 10 a 20 vezes mais prevalente do que no sexo masculino. E aqui é o primeiro ponto que a gente tem que parar para discutir sobre a classificação. Então, a grande maioria dos quadros de puberdade precoce, elas são relacionadas à puberdade precoce central, ou a gente chama de dependente de gonadotrofinas. São aquelas puberdades em que aquele processo natural que iria ocorrer de ativação central e que é marcada pela liberação do hormônio liberador de gonadotrofinas, ela inicia precocemente. Então, esse eixo vai estar ativado, a ativação da adenohipófise para a produção das gonadotrofinas, que por sua vez vão estimular as gônadas e iniciar aquele processo que seria fisiológico, mas no momento mais cedo. Mas também precisamos lembrar que muitas vezes nós estamos diante de alguns casos de puberdades precoces em que, quando nós vamos olhar, esse eixo não foi ativado e nós temos evidências de excesso de produção de estrógenos ou andrógenos periféricos, e aí muitas vezes o que a gente vê é uma produção periférica, seja pelas gônadas, pela suprarrenal. Hoje, uma questão muito discutida é o uso exógeno, né, em que as crianças muitas vezes são submetidas, e eventualmente produções ectópicas no caso de tumores, de células germinativas, em que isso pode acontecer. Aqui eu fiz uma tabela, se a gente for olhar, a gente tem uma gama muito ampla de causas para essas puberdades. Dentro das puberdades precoces centrais, que são as principais causas, vamos lembrar que todo tipo de lesão de sistema nervoso central, ele pode estar associado à ativação precoce daquele eixo. Mas, na grande maioria das vezes, as puberdades precoces centrais, elas vêm sem acometimento do sistema nervoso central, principalmente no sexo feminino, e hoje ainda, a grande maioria nós classificamos como idiopáticas, ou seja, a gente não tem uma causa definida para aquele início puberal precoce. É claro que hoje na era genética, como o Dr. Durval apontou muito bem, nós começamos já a definir algumas mutações, então começamos a dar nomes para algumas dessas puberdades idiopáticas, mas ainda assim muitas a gente não tem uma causa orgânica definida. E lembrar que os disruptores endócrinos, ou seja, os fatores ambientais que nós estávamos comentando também, pode ser um grande ativador precoce. Dentre as periféricas, pensando então nas gônadas, na suprarrenal, nós temos uma série de diagnósticos diferenciais. Dessas, as mais comuns relacionadas à suprarrenal, acho que a hiperplasia congênita de suprarrenal é um ponto importante, e os tumores de suprarrenal virilizantes também. Pensando nas gônadas, principalmente no sexo feminino, cistos ovarianos funcionais, os tumores ovarianos, tumores testiculares também, e algumas síndromes de ativação, aí, como a síndrome de McNeil-Bright ou a testotoxicose familiar. Não podemos nos esquecer de algumas outras causas muito mais raras, mas dentre elas eu queria dar enfatizar a exposição a andrógenos exógenos. Hoje, nós, na prática clínica, recebemos muito paciente em que a gente vê um quadro de puberdade precoce periférica, e quando a gente vai ver, muitas vezes, são usos exógenos principalmente pelos pais, né? Então, gel de testosterona e reposições hormonais, que muitas vezes as crianças acabam entrando em contato, e isso acaba desencadeando uma puberdade precoce periférica. Bom, e aqui só para a gente, então, lembrar que o nosso foco normalmente vai acabar sendo a puberdade precoce central, porque é a mais frequente, como a gente já falou, a maioria no sexo feminino, mas a gente não pode deixar de esquecer que no sexo masculino, um caso de puberdade precoce, ele tem que parar e tem que ser avaliado. Até 2/3 dos meninos com puberdade precoce central, eles podem ter uma causa orgânica, sendo que muitas vezes até 50% pode ter um tumor associado. Então, essa é a criança que, naquela hora em que você evidenciou essa possibilidade, ela deve ser investigada. E aí eu brinco que aqui é uma das partes mais difíceis hoje, quando a gente está diante de uma paciente, ou um paciente que tem sinais puberais, e aí a gente fica, então, naquela grande dúvida diagnóstica. Será que é uma puberdade precoce? Quando a gente fala das meninas, principalmente, hoje a nossa maior dificuldade é diferenciar os casos, por exemplo, de uma puberdade precoce central, começando de uma telarca isolada. Então, eu brinco que nós, nesse momento, a gente tem um quebra-cabeça. Nós vamos tentar juntar alguns pontos
para definir esse diagnóstico. Dentro dos dados clínicos, que são importantes, na história clínica, é importante a gente enfatizar algumas questões que podem estar associadas a uma incidência maior de puberdade precoce. Então, características perinatais como crianças pequenas para a idade gestacional, doenças crônicas, alterações neurológicas, como a gente viu, história familiar de puberdade precoce, uso exógeno de medicações. Então, nós temos que procurar aí na história clínica alguns dados que podem nos sugerir. No exame físico complementar, lógico que olhar a presença de telarca numa menina menor do que 8 anos e o aumento do volume testicular, que hoje a gente considera acima de 4 centímetros cúbicos em meninos menores do que 9 anos, são sinais sugestivos, assim como uma virilização excessiva, o aumento de velocidade de crescimento que pode nos sugerir uma maturação óssea acelerada e algumas outras alterações que vale a pena a gente pesquisar, como, por exemplo, alteração de campo visual, palpação tireoidiana, presença de manchas, né, na pele, como a mancha café com leite, massas abdominais que podem sugerir tumores e o estadiamento de Turner para a gente avaliar a progressão dessa puberdade. Com relação aos dados laboratoriais, a gente vai abrir mão de exames que vão tentar nos ajudar no diagnóstico diferencial das puberdades precoces centrais e periféricas. E hoje os exames, as imagens, né, o diagnóstico por imagem, a gente tem um arsenal que pode nos ajudar muito. Eu estou citando aqui os principais exames, porque a doutora Lisa vai entrar aqui para falar para a gente, mas eu só pintei aqui e destaquei o ultrassom pélvico, porque diante desse quebra-cabeça, hoje a gente tem ele em meninas como um grande aliado aí para o nosso diagnóstico, né? Bom, então o que eu queria passar de diagnóstico é que quando nós estamos diante de uma história clínica e um exame físico sugestivo de puberdade precoce, nós vamos dar continuidade e tentar fechar aí esse quebra-cabeça. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico laboratorial, que acaba sendo aí às vezes a gente fica muito em dúvida de como mexer com ele, aí eu queria apontar algumas coisas importantes. O primeiro ponto importante que a gente tem que lembrar é que muitas vezes a gente pode pensar, bom, então se tem uma puberdade começando, os esteroides sexuais já vão estar aumentados. E eu queria lembrar que a testosterona, ela acaba sendo um bom marcador de puberdade em meninos, então, dependendo aí da nossa referência, valores acima de 19, 20, a gente sabe que eventualmente esse testículo foi ativado, perdão, mas o estradiol, ele não é um bom marcador em meninas. No início dos quadros, ele é muito baixo, hoje os nossos testes laboratoriais, eles são pouco sensíveis, então a gente acaba não utilizando ele, porque muitas vezes um estradiol baixo não exclui a possibilidade de uma puberdade precoce. Com relação aqui, listei alguns outros exames que podem nos ajudar no diagnóstico diferencial das outras causas, principalmente periféricas. Mas eu queria enfatizar o diagnóstico laboratorial da puberdade precoce central. E o primeiro exame que a gente vai acabar olhando, né, para tentar nos ajudar nesse diagnóstico, seriam as gonadotrofinas. E aí eu coloquei esse gráfico para a gente lembrar uma questão que, como o doutor Durval colocou aqui, né, a gente tem uma oscilação das gonadotrofinas e no período, então, da infância, o eixo está suprimido, mas se a gente for olhar, a gente sempre tem a curva vermelha, o FSH, ele sempre um pouco acima, aí, em valores mais altos, durante mesmo o período em que tem essa aquiescência, e no momento em que a gente começa a aparecer o primeiro pulso hipotalâmico do hormônio liberador de gonadotrofina, que é noturno, é o momento em que a gente começa a notar a primeira relação aqui de inversão do aumento de LH, que durante a vida reprodutiva ele passa a ser mais alto. Então, uma relação de LH e FSH acima de 1 pode começar a nos sugerir a possibilidade desse eixo ser ativado. O FSH, como ele sempre tem valores até pré-púberes mais altos, a gente acaba não utilizando como um parâmetro, mas o LH basal, então, é o nosso grande foco. E, muitas vezes, esse LH basal, ele já pode estar em valores que nós confirmamos hoje pelos métodos, dependendo do método, os valores de LH basal acima de 0,6 ou 0,3 pelo quimioluminométrico, como um eixo ativado. Mas o que a gente também tem que lembrar é que muitas vezes, como esse pulso ainda é muito inicial e ele pulsa em frequências muito baixas, o LH basal ele não exclui uma ativação central. Então, muitas vezes, ele estar baixo, nós vamos ter que prosseguir nessa investigação. E nesses casos, vocês devem, a Billy mais ouvir dizer que a gente vai fazer o teste de estímulo para confirmar a ativação desse eixo, ele é necessário. E aí, o teste de estímulo, como é que ele, na verdade, a nossa função seria avaliar se existe já uma ativação hipofisária e diferenciar entre uma puberdade precoce central e periférica.
E a base dele significaria o seguinte: se nós utilizarmos um análogo aí, ou hormônio liberador de gonadotrofinas, e fizermos um estímulo ao gonadotrofo hipofisário, ele faria uma liberação do pool de gonadotrofinas que ele tem, e nós faríamos a avaliação do pico de LH para determinar se esse eixo está ativado ou não. O padrão ouro, que acaba sendo o uso do LH-RH, né, da gonadorelina, que é um teste intravenoso, bastante trabalhoso, é uma medicação difícil de ser conseguida, nós fazemos, então, uma curva para avaliar esses picos. E, com o passar do tempo, começaram a aparecer estudos em que nós começamos a fazer uma relação desse teste com o teste simplificado, e que na nossa prática clínica acaba hoje sendo a nossa escolha, onde nós usamos os análogos do hormônio liberador de gonadotrofinas, a leuprorelina, numa aplicação única intramuscular, e nós fazemos a dosagem do LH 2 horas após essa aplicação, para então tentar definir se existe uma ativação desse eixo ou não. Existem muitas controvérsias, e ao longo dos anos os estudos foram apontando qual seria o melhor corte, e por conta dessa controvérsia toda que nós sempre tentamos achar aí alternativas de diagnóstico. De maneira geral, a gente hoje tem como referência para o teste do LH-RH, que é o intravenoso padrão ouro, o LH acima de 5 nos parece sugerir uma ativação. Mas, como hoje nós usamos aí os principais testes associados ao teste simplificado, com o passar do tempo, nós fomos vendo que a possibilidade de, pelo método quimioluminométrico, o LH acima de 8 e pelo imunoflorimétrico acima de 10, já evidenciar uma ativação, mas o que a gente considera hoje é que se eu tenho um paciente com um quadro clínico muito sugestivo, e o LH acima de 5, a gente já considera esse eixo ativado. Então, aqui eu coloquei nessa tabela para a gente diferenciar quais são os valores de ativação aí desse eixo. E aqui, só para a gente organizar essa ideia, então, o nosso raciocínio clínico, se a gente está diante de um quadro clínico muito sugestivo de uma puberdade precoce, primeira coisa, a gente vai olhar a gonadotrofina basal, porque se ela já tiver em valores ativados, a gente fecha o quadro de uma puberdade precoce central. Eventualmente, se elas estão baixas, eu não consigo excluir, muitas vezes o teste de estímulo ele tem que ser feito, e dependendo dos valores, se houver ativação, a gente fecha a central, mas se tiverem valores suprimidos ainda, nós podemos estar diante de um quadro de puberdade periférica, onde nós temos que investigar, e muitas vezes também a gente pode estar diante de um quadro de, por exemplo, uma telarca isolada ou uma causa idiopática. O diagnóstico por imagem, vou deixar para a doutora Lisa falar, e a única coisa que eu gostaria de apontar aí na nossa prática clínica é que o raio-x de mão e punho esquerdo, que é a idade óssea, ele é o exame que nos dá uma evidência da avaliação da maturação óssea, e nesta fase, por uma grande ação estrogênica associada à linhagem somatotrófica. Lembrar que nos meninos é o estrógeno também que faz essa maturação, então, por meio da conversão de testosterona a estrógeno pela enzima aromatase, e aí esse é o momento em que a gente começa a ver avanços significativos, podendo aí estar acima de 2 desvios padrões em relação à idade cronológica. E essa é a ferramenta que a gente utiliza também para avaliar o potencial crescimento aí dessa criança, conforme o Dr. Turval comentou. Os métodos, a doutora Lisa vai entrar aí na discussão. E o ultrassom, o que hoje acaba sendo, dentro desses novos aspectos, uma grande perspectiva para a gente, porque ele vai nos evidenciar a possibilidade de encontrarmos estímulo estrogênico ou um estímulo até gonadotrófico nas estruturas pélvicas, e também nos ajuda a diferenciar em alguns casos de puberdade precoce periférica, então eventualmente encontrar um cisto funcional, um tumor ovariano, e ele acaba sendo uma forma muito rápida e indolor aí para a gente fazer tanto o diagnóstico quanto o segmento. Estes são os parâmetros que hoje nós temos cada vez estudado mais para tentar nos auxiliar nesse diagnóstico. Aqui eu coloquei algumas referências do que nós utilizamos, mas eu vou deixar para a doutora Lisa falar um pouquinho melhor, porque existem muitas controvérsias com relação a isso. E aqui o fluxo Doppler da artéria uterina acaba até sendo um objeto de estudo nosso aqui no Instituto, como um grande aliado nesse processo de diferenciação. E com relação à ressonância, só queria colocar que ela nos ajuda na etiologia das puberdades precoces centrais e que ela é mandatória em todos os meninos por conta daquela alta incidência de causas orgânicas. Nas meninas menores de 6 anos, ela também acaba sendo indicada. E com relação ao tratamento,
O doutor Durval já apontou aí quais são os pontos do nosso tratamento, e a nossa intenção em bloquear essa maturação sexual e trazer as crianças para os seus pares, né, nós esperamos que, com relação aos caracteres sexuais clínicos, a gente estabilize a evolução, ou muitas vezes a gente consegue até regredir nos quadros iniciais, e também a nossa tentativa de tentar suprimir a aceleração de maturação óssea, para tentar preservar ou melhorar o potencial estatural. E é claro que as questões psicoemocionais sociais, elas vão estar inseridas na discussão do tratamento. Essa decisão, então, nós vamos fazer uma avaliação global dessa criança, e a gente vai ter que individualizar caso a caso, e o tratamento, ele vai ser diferenciado de acordo com a puberdade precoce central ou periférica, e eu vou dar uma ênfase maior à puberdade precoce central. Hoje, a nossa medicação de escolha para o tratamento é, de fato, um análogo do hormônio liberador de gonadotrofina, são os agonistas de ação prolongada. Nós temos os primeiros relatos em uso na puberdade precoce central na década de 80. Desde então, a partir da década de 90, houve a aprovação do FDA para o uso dessas medicações, mas desde então é o nosso padrão ouro de tratamento, e ele é considerado hoje um tratamento muito seguro, com poucos efeitos colaterais. E eu queria só, então, pontuar, porque às vezes pode surgir uma dúvida em que a gente pergunta, puxa, mas como é que eu vou bloquear aquele eixo que o Dr. Durval comentou, né, que está todo ativado, com um análogo que estimula? Então, este é um ponto importante para a gente lembrar. Quando o nosso hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotrofina, essa liberação ela é feita de forma pulsátil. Então, é uma mesma célula e um mesmo receptor que vai responder e produzir hormônios diferentes. Quando esses pulsos, eles são uma frequência mais rápida e de baixa amplitude, o receptor, ele é induzido à produção do LH. E quando ele faz frequências amplas e mais lentas, acaba liberando o FSH. Esse receptor, se ele não receber um estímulo pulsátil, ele não entende isso como um estímulo. Então, inicialmente, quando a gente usa o análogo, existe sim um estímulo, tanto é que nós acabamos de dizer que a gente usa essa medicação como o teste de estímulo. Mas quando a gente passa a usar ele na forma de depósito intramuscular e continuamente é liberado na circulação, um valor contínuo, existe um estímulo contínuo do receptor em que ele não entende isso como estímulo. Então, começa a haver um processo de down-regulation, uma internalização desses receptores. Então, essa célula, o gonadotrofo, ele para de produzir e ele fica pausado ali nessa produção. A partir daí existe uma produção, um bloqueio completo, mas é um tratamento totalmente reversível. A partir do momento que você tira, ele volta a funcionar. E essa tabela eu coloquei aqui com hoje as principais medicações que nós temos para uso no tratamento da puberdade precoce central. Aqui no Brasil, nós utilizamos, então, a leuprorelina, a triptorelina e a gozerelina como as principais medicações. Na prática clínica, a triptorelina e a leuprorelina são medicações de depósito intramuscular. Aqui, nós acabamos usando, então, no Brasil, a autorização sobre a forma intramuscular. E as formulações mais utilizadas são as mensais e as trimestrais. Quando a gente olha essas medicações, sempre vão ter prós e contras de cada uma delas. Nós temos uma experiência clínica muito boa com as formulações mensais e hoje, cada vez mais com as trimestrais. É claro que a formulação mensal, quando a gente fala da faixa etária pediátrica, é mais chata, é mais difícil. Uma criança todo mês receber uma aplicação intramuscular profunda, dolorosa. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista clínico, a gente tem essa criança muito mais perto no controle do tratamento, para controle de dose. As formulações trimestrais, elas evidenciam um ótimo controle, mas muitas vezes, quando a gente vê um bloqueio limítrofe, ou que a gente precisa intervir, a gente acaba precisando de um tempo maior para essa intervenção. Hoje existe a liberação, há pouco tempo, da leuprorelina subcutânea semestral. Ela parece ter bons resultados, mas nós temos que saber escolher qual é a paciente aí para usar, já que a ação dela é semestral. E existe uma forma que é a estrelina, que é um implante intradérmico anual. A ideia ela é muito boa, né, do ponto de vista da prática pediátrica. Nós não temos liberação para uso no Brasil, então nossa experiência, a gente não tem experiência com ela. E existem algumas questões relacionadas a como implantar, as técnicas de implantação, então isso acaba dificultando um pouco o uso dessa medicação. E aí, uma vez que nós, então, determinamos aí o bloqueio, o tratamento dessas pacientes, qual vai ser o nosso acompanhamento? O nosso parâmetro principal é clínico. A gente espera que exista uma regressão ou estabilização desses caracteres clínicos e que essas crianças que estavam crescendo mais rápido voltem a crescer como na fase pré-puberal.
Aqui um adendo, porque eventualmente nós nos deparamos com crianças que essa supressão passa a ser muito intensa e elas acabam caindo a velocidade de crescimento durante o tratamento, e nesses casos a associação com hormônio de crescimento ele pode ser indicado. Com relação ao critério laboratorial, nós temos a possibilidade de também fazer a dosagem do LH 2 horas a aplicação da medicação. Hoje nós utilizamos como um bloqueio ótimo quando esse LH está abaixo de 4, para que a gente fale, então, que nós temos aí um bloqueio. E hoje que eu vou deixar para a doutora Lisa falar, como eu falei, nesses novos aspectos aí, o ultrassom pélvico, ele tem sido colocado como um grande aliado para acompanhamento também do bloqueio puberal. Com relação ao desbloqueio, o Dr. Durval apontou que nós vamos aí discutir algumas questões relacionadas à idade cronológica social, né, das crianças, mas também a gente precisa tomar cuidado aí com a avaliação da idade óssea e da altura no momento do desbloqueio, então a gente tem que contextualizar caso a caso. E também vai fazer parte dessa discussão a previsão de estatura final dessa criança e as questões psicoemocionais sociais envolvidas. A partir do momento em que a gente opta por fazer o desbloqueio, o que nós evidenciamos na prática clínica é que de 3 a 6 meses após a suspensão da medicação, todo o eixo é recuperado e a gente já começa a ver todos os sinais clínicos e laboratoriais, e nas meninas a menarca acontece em 12 a 20 meses após o desbloqueio, em média. Com relação ao tratamento da puberdade precoce periférica, eu não vou me estender, eu acabei só citando aqui para a gente lembrar que quando, então, temos um caso de puberdade periférica, a etiologia vai ser o que vai determinar o nosso tratamento, e o nosso foco vai tentar bloquear ou diminuir a produção aí desses hormônios de acordo com a sua causa. E só para finalizar, para eu então passar aqui a apresentação para a doutora Lisa, nós temos o nosso protocolo de puberdade precoce aqui no Instituto, onde nós estamos fazendo exatamente essa análise da correlação clínica laboratorial e ultrassonográfica dessas pacientes, tanto durante o diagnóstico quanto o segmento na puberdade precoce. E a nossa casuística, nós temos 37 meninas com puberdade precoce central confirmadas, então com todos esses critérios confirmados, todas sem tratamento prévio. Essas pacientes, elas foram bloqueadas, nós fizemos o uso do análogo mensal intramuscular, então uma aplicação a cada 28 dias, e essas pacientes, então, foram avaliadas no momento do diagnóstico, e a cada 3 meses nós fazemos a avaliação clínica, laboratorial e de imagem. E aqui eu só queria apontar para vocês, do ponto de vista radiológico, ultrassonográfico especialmente, uma avaliação aí rápida do momento do diagnóstico e da evolução dessas meninas no momento do bloqueio e após 12 meses, que a doutora Lisa vai falar. O que nós vemos nas nossas pacientes e na nossa amostra aqui do nosso trabalho é que a grande maioria delas acaba apresentando sinais clínicos ultrassonográficos relacionados ao volume uterino, formato uterino, a presença do endométrio, que são os valores aí que acabam sendo indicativos de um início puberal. E o Doppler de artéria uterina, eu não vou falar agora, porque a doutora Elisa vai explicar para vocês sobre a questão do índice de pulsatilidade, da onda diastólica, mas a gente tem no nosso estudo os sinais de estímulos gonadais, de esteroides gonadais e eventualmente até de gonadotrofinas na maior parte das pacientes, sendo que a gente vê também que em valores de gonadotrofinas mais altas, a gente vê uma tendência dessas ondas mais evidentes. E durante o bloqueio, o que a gente vê? Nós vemos que muitos fatores não nos ajudam nesse parâmetro de acompanhamento. Então, o tamanho e o volume uterino, o tamanho um pouco mais, o volume uterino um pouco menos, o formato uterino acaba não nos ajudando, mas existem algumas características que nos ajudam bastante, como, por exemplo, o eco endometrial, ele praticamente desaparece na maioria das pacientes, ou ele fica de uma forma muito linear. O número e tamanho de folículos ovarianos na nossa casuística foi um dado muito importante, então, todas as meninas com bloqueio efetivo, elas passam a ter um ovário com o padrão pré-púbere, e com relação ao Doppler de artérias uterinas, nós vimos que 90% das meninas com o bloqueio retornam àquele padrão pregresso, então a gente confirma aí a evidência do estímulo desses hormônios sobre o padrão do fluxo da artéria uterina. O que nós continuamos acompanhando essas pacientes até o desbloqueio e a menarca e ao crescimento de altura final, e após a suspensão nós estamos aí evidenciando um retorno dos achados de todo o padrão púbere aí durante essa evolução.
E aqui eu só coloquei a tabela das ondas diastólicas para poder, então, agora passar para a doutora Lisa, para nós vermos que realmente no momento do diagnóstico até o bloqueio efetivo, aí, mesmo no momento do bloqueio, nos primeiros 3 meses ou 6 meses, dependendo da paciente, a gente já vê uma mudança muito significativa do padrão do fluxo de artéria uterina, que hoje é o nosso foco de estudo. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Lisa. A palavra é sua. Oi, bom dia a todos. Obrigada, Alberto, obrigada, Durval e Paula, poder participar dessa reunião clínica com um tema bastante interessante, né? E eu vou falar, então, da parte da imagem, abordagem por imagem da puberdade precoce. Então, eu vou falar basicamente da idade óssea e principalmente do ultrassom pélvico com Doppler. Vou dar uma pincelada em ultrassom de mama, ultrassom de adrenal e ressonância de hipófise, aí só mais para citar porque o tempo é curto, né? Então, nós temos atualmente 2 principais métodos de avaliação, a grande maioria é feito pelo Atlas de Greulich-Pyle, mas nós temos também esse Tanner Whitehouse, né, conhecido como TW3 RUS, porque a gente usa, eu vou explicar agora o que é esse RUS, e o que tem se utilizado bastante ultimamente é, então, a inteligência artificial, que não necessariamente segue o Greulich, mas ele, dependendo da ferramenta, eles têm utilizado, compilado aí dados por outros métodos também. Então, o Greulich, ele é baseado no estudo de Brush Foundation, né, realizada entre 1931 e 1942, baseado em crianças brancas de classe média alta americana. Então, aqui talvez possa ter aí já alguma questão sobre a aplicabilidade em outra população de crianças, né? E como é que foi feito? A imagem padrão, considerada a mais representativa entre 100 filmes de mão e punho esquerdo do mesmo sexo e idade, foi colocado como padrão e tentando usar a mesma criança aí ao longo aí do estudo, né? É uma análise mais rápida, porque você simplesmente faz uma comparação com os padrões do Atlas, né? Mas o que acontece? É menos preciso, porque ela é intervalada a cada 6 meses a 1 ano, dependendo da faixa etária. Uma outra questão aqui que pode alterar, dar uma variabilidade na análise é o sincronismo no aparecimento dos núcleos, que muitas vezes pode não ser, assim, muito linear e que pode ser, então, alterada por doença crônica, desnutrição ou outros fatores aí que acontecem durante a vida da criança. E aí nós temos um marco aí bastante conhecido, né, que é a ossificação do adutor do sesamóide polegar, que marca aí, então, o início da puberdade, geralmente aparece aos 11 anos em meninas e 13 anos em meninos, porém, se você considerar o padrão, que é mais ou menos de um ano, né, que aqui é 11 meses, aqui 12 meses, então, o adutor, a ossificação do adutor sesamóide pode ocorrer de 10 a 12 anos em meninas e 11 a 14 anos em meninos. E aí também, não é uma crítica, né, mas um fator que aí influencia na avaliação é não ter um sistema de avaliação padronizado pelo Greulich. Normal é de 1 a 2 desvios padrões, e acima de 2 desvios padrões na idade óssea, geralmente é considerado, então, está adiantado ou atrasada. Enquanto que no Tanner Whitehouse, o método foi baseado no estudo desse Harpin and Grove, da década de 1950, em crianças britânicas de classe média e média baixa, tá? E aqui é o método mais detalhado, pontua cada estágio de desenvolvimento. Eu vou mostrar a seguir o esquema, como é feito, do aparecimento de cada núcleo de ossificação até a fusão completa, dividido em 8 a 9 estágios de desenvolvimento, né? E a pontuação total vai de 0 a 100. E temos 2 sistemas de pontuações diferentes, né? Uma que eu utilizo mais, que que analiso os centros de ossificação do rádio una e primeiro, segundo e terceiros dedos, né, das falanges, e totalizando 13 ossos, mas existe também a análise dos ossos do carpo, né, que são 7 ossos. Mas
só para exemplificar, então, aqui vai cada estágio de desenvolvimento, diferente para meninos e diferente para as meninas, né? Cada um tem a sua pontuação. Aqui começa no B, mas existe o A, que é a ausência, né? E até aqui a fusão. Então, você vai somando, não sou eu que somo, tem um aplicativo, graças a Deus, você vai colocando aí, escolhendo cada estágio, e no final ele me dá uma pontuação e já a idade óssea, e se ele está acima ou abaixo da idade esperado, né, da idade óssea esperada para a faixa etária. É mais preciso, existe uma correlação linear com a idade óssea, não é atrelado pelo sincronismo do aparecimento dos núcleos, independe da situação socioeconômica e tem uma menor variação entre os observadores, comparado ao método de Greulich-Paio e mais demorado. Então, já existe esse estudo mostrando entre os dois métodos, então, enquanto o outro demora menos de 2 minutos, o Tanner demora em torno de 8 minutos, né? E a vantagem é que a idade é dada em diferenças decimais, então, 7 anos, 7,1, 7,2 e assim por diante. E quando que esse Tanner é útil? Então, quando houver uma discrepância grande entre a idade óssea e a idade cronológica, muitas vezes, então, é mais um dado que nos auxilia aí, mais uma ferramenta para dar uma idade mais precisa, né? O Tanner não utiliza a ossificação do sesamoide do adutor, então, naqueles casos em que o Greulich já tem a ossificação do sesamoide, mas tem todo o restante dos ossos atrasados, né? Ou naquelas idades com padrão intermediário, né? Porque já que no Greulich só tem, às vezes, vai de 12 para 13, 11, 12, e aí você pode meio que intervalar. E a discrepância, quando também houver discrepância entre os núcleos de ossificação. Então, exemplificando, essa criança com idade cronológica de 8 anos, de 5 anos e 9 meses, do carpo aqui está bastante atrasado, 4 anos e 2 meses, com o desvio padrão de 3,1 abaixo da idade óssea esperada, e pelo RUS, então, como ele não considera infância, deu 5,3 anos, né? Então, dando aí uma média ponderada, mais ou menos ponderada do que foi visto no Greulich. E uma outra criança, 7 anos e 9 meses de idade cronológica, mas já tinha, então, o adutor sesamoide, pelo Greulich ele já seria 11 anos, porém, de novo, demais ossos não estão tão avançados, né? Então, está mais atrasado entre 8 anos e 10 meses e 10, então dando uma variação aí de um desvio padrão de 0,8 a 3,4, se você considerar mais o 11 anos pelo sesamoide, e pelo Tanner deu uma idade de 9,1 anos. Bom, passando agora então para a ultrassom pélvico, né, que é o que a gente utiliza bastante. Os parâmetros, lógico, a gente usa a morfologia, dimensão, presença do eco endometrial, relação do diâmetro anteroposterior, folículos ovarianos, se são esparsos ou múltiplos, o tamanho, mas, como a Paula já citou, o que a gente tem visto é que o padrão de espectro e o índice de pulsatilidade da artéria uterina auxiliar numa definição mais precisa aí, né, porque muitos caem no padrão intermediário, assim como clinicamente pode ser difícil, no ultrassom também muitas vezes pode ser difícil, e aí a artéria uterina tem se mostrado, então, dado a mais, bastante, até acho que mais sensível e específico do que outros parâmetros. Então, existem basicamente 3 padrões, né, período neonatal, pré-púberico de 1 a 12 anos e padrão puberal. Então, no período neonatal, por conta do estímulo hormonal materno, então, o útero, ele é um pouquinho mais estimulado do que a fase seguinte. Porém, existem algumas, assim, não é exatamente igual ao padrão puberal. Então, enquanto no período neonatal, o colo tem uma espessura maior do que o corpo do útero, no padrão seguinte, ela se torna igual, né? Então fica tubular, diminui o colo, fica igual, e quando entra a puberdade, então o corpo fica mais espesso do que o colo.
Então, essas são as 3. Também tem o comprimento, né? Então, o comprimento, para você falar que a criança está sob estímulo hormonal, então, o comprimento uterino acima de 4,5, espessura do corpo, 1 centímetro, o volume uterino, aqui eu vou fazer um adendo, por quê? Porque a grande maioria das publicações aí ultrassonográficas, muitas vezes acabam usando o volume uterino acima de 2, porém, na prática, eu acho que isso não é o comprimento uterino, a presença de eco endometrial é até mais específico e sensível, então eu acabo não utilizando muito volume, e aqui no nosso protocolo a gente definiu como 4 centímetros cúbicos como o corte para o volume uterino. Então, só um exemplo, né, daquela criança, tem aqui uma criança em puberdade e já tem um volume de 16. Então, na prática também, a maioria das crianças que a gente vê que está na puberdade realmente tem um volume acima de 4 centímetros cúbicos. Então, só para falar dessa variação aí na literatura sobre o volume uterino, às vezes você pode, então, às vezes, acabar ajustando para crianças de menor idade, então aqui 2,6, 3,5 e 4,4. Então, na prática, acima de 2,5, às vezes pode ser, eventualmente até pode ser considerado, né? Então, só para falar alguns outros parâmetros, alguns outros trabalhos mostrando aqui de uma puberdade rapidamente progressiva, então ele usa mais o comprimento uterino, até o diâmetro transverso que eu não uso, e volume ovariano aqui ele nem utilizou o volume uterino. E entrando, então, propriamente dito, no Doppler da artéria uterina, então, novamente, nós temos o espectro, que varia conforme ao estágio puberal, e o índice de pulsatilidade. Então, o que acontece fisiologicamente? O estrógeno reduz a resistência vascular, reduz o índice de pulsatilidade. E o LH estimula indiretamente a neoangiogênese e aumenta o fluxo uterino. Então, as duas coisas andam junto, realmente eu percebo que crianças que estão em puberdade têm um aumento de fluxo uterino, é muito mais fácil você achar a artéria uterina, às vezes nas crianças pré-puberais, muitas vezes você só consegue pegar um dos fluxos, né? Então, isso é um dado subjetivo que já mostra, assim, o estado puberal. Então, também dividindo em 3 padrões, né? Então, existem alguns artigos aí publicados na literatura. No padrão pré-puberal, você tem um pico aqui estreito, não tem um fluxo diastólico. Algumas pessoas chamam esse padrão de tipo 1, na qual o IP é acima de 4, com IP médio de 6,7. Com o início da puberdade, então, começa a aparecer uns picos aqui de diástole pequeno, ou interrompida, ou descontínuo, e chamado também de tipo 2, com IP médio de 3,7. E quando você entra em puberdade franca, né, então você tem esse fluxo diastólico contínuo, o IP cai, dependendo abaixo de 3 ou 2,5, e aí nesse trabalho ele mostrou que 50% dessas crianças que apresentavam esse pico já estavam em menarca, ou os outros 25% entraram em menarca, né, tiveram menarca nos 12 meses seguintes. Então, aqui já mostrando, sim, que é um parâmetro bastante útil, até evidenciando que o Doppler foi mais sensível e específico do que o volume uterino e até do que o eco endometrial. O eco endometrial, ele na verdade, é bastante específico, né, mas não tão sensível nesse trabalho. Então, realmente, assim, como a Paula mostrou, nem todas as crianças com puberdade precoce tinham eco endometrial. Então, na verdade, a gente precisa associar aí todos os dados, né, para realmente entrar. E aí tem uma publicação de 2019 que usa a artéria uterina como para excluir puberdade precoce. Então, nesse trabalho ele mostrou que se o IP está acima de 4,6, você tem uma acurácia de 87% para excluir puberdade precoce, o comprimento útero abaixo de 3,5 com acurácia de 86, e você associar os 2 parâmetros, então você chegava a uma acurácia de 91% para excluir puberdade precoce. Então,
a artéria uterina aqui, não só para o diagnóstico, mas para a exclusão. E nesse trabalho ele utilizou crianças, assim, bastante, né, 200 crianças pré-púberes, 176 crianças que estavam em puberdade fisiológica e 112 com puberdade precoce central. E o que ele viu aqui é que o diâmetro uterino, então, o comprimento uterino, como a gente mostrou, acima de 4,5, aqui nem tanto, mas o índice de resistividade da artéria uterina, então, no pré-púbere sempre está mais alto, né, no fisiológico, então, baixou, não abaixou tanto quanto as publicações anteriores de 3, e numa puberdade precoce central foi 4,1. Né? E aí aqui eles viu outros parâmetros, então mostrando aqui para excluir puberdade precoce, então volume uterino abaixo de 2, então aqueles outros parâmetros, o volume uterino abaixo de 2,5, então aqui eu só queria trazer aqui, não para confundir, mas para falar que, eu sempre falo, né, os dados radiológicos não são 100%, nada é 100%, e muitas vezes você precisa associar vários dados para você chegar a uma conclusão. Então, essa é uma criança do nosso protocolo, né, tinha mais de 7 anos de idade, tinha todos os sinais clínicos de puberdade, e aí o útero, no primeiro exame, tinha um eco endometrial não tão evidente, mais evidente aqui, mas não, no fundo não era tão evidente, um volume acima de 8, também o comprimento não era tão grande como a gente definiu lá está na definição aí na literatura, porém tinha uma artéria uterina, assim, totalmente púbere, né, com IP aqui de 1,9, e um outro adendo, a artéria uterina eu vejo que ela pode variar, essa era a mesma criança no mesmo exame, pode variar sim, muitas vezes pode, o fluxo pode interromper, eu vejo que muitas vezes a bexiga muito cheia, a bexiga muito vazia pode variar, o transdutor linear e o convexo pode variar, no entanto, nesse trabalho que eu acabei de mostrar de exclusão, eles falaram que a bexiga vazia e cheia não fez diferença, mas aqui também, assim, a gente muitas vezes tem que estudar, assim, eu pego várias amostras que muitas vezes pode variar, né? E aí, se for consistente, aí eu acabo considerando. Então, essa criança tinha o volume ovariano, então, bastante aumentado, com aquele padrão multifolicular, né, com vários folículos, acima de 6 folículos. Então, tinha todos os outros sinais de puberdade. A ultrassom da mama, mostrando aqui, então, a presença de tecido glandular, né, mamário. E aí, o que a gente tem também, a artéria uterina, nesse trabalho, não só para confirmar, então, a puberdade, mas no controle do bloqueio, né? Então, essa criança, após 2 meses, já era mais 2 ou 3 meses, então, houve uma redução, sim, de útero, mas, assim, nem sempre reduz, assim, porque ela reduz um pouquinho e depois ela fica estável, né? Ela não reduz muito mais, não. O ovário também reduziu, mas não tanto, mas os folículos diminuem, né? Dá para ver aqui. E, assim, o que realmente eu vejo muito que a artéria uterina realmente reduziu aqui o fluxo diastólico, o IP aumentou, e ela continuou ao longo dos 2 anos seguintes de nosso controle, ela já desbloqueou, não, ela não desbloqueou, mas tem outras crianças que desbloquearam, mas continua realmente mais de 1 ano aí com esse padrão da artéria uterina pré-púbere aí, né? E a ultrassonografia de mama, a gente não altera muito, viu? Ela não ficou meio estável aí, ela não evoluiu, mas ela não regride com o bloqueio, né? E aqui 2 anos, então, essa aqui era 2 anos depois, mas esse é o do diagnóstico. Então, mostrando aqui que o padrão ficou estável, sem progressão nem regressão. O ovário, então, rapidamente, eu já tinha falado do volume 2 centímetros cúbicos, é pré-puberal, aí aumenta para 3 no pré-menarca imediato, e aí o puberal, sim, 4 a 5, e o importante é aqui o padrão multicístico, né, que é o quê? 6 ou mais folículos, maior que 4 milímetros, cada um até 9 milímetros, tá? Porque acima disso você pode ser considerado até cisto funcional. Então, essa criança é
um caso recente. Então, essa uma criança tinha 6 anos e 10 meses, histórico de estirão e broto mamário. Tinha uma idade óssea aí de 8 anos e 10 meses. Aqui o volume uterino é baixo, o comprimento não preenche o diagnóstico de puberdade precoce, não tem eco endometrial, mas os ovários aqui estavam aqui acima de 3 centímetros cúbicos, ou seja, tem algum estímulo, né? Aqui a idade óssea, o Tanner aqui até deu assim, um pouco acima da idade óssea pelo Greulich. Só que a artéria uterina aqui totalmente pré-púbere, apesar de eu ter achado que o fluxo do padrão era bastante evidente, né? Mas o Doppler não mente. Então, aqui, assim, provavelmente é mais uma puberdade periférica, né? Não tem esse estímulo ovariano. Então, só para ver que tem algumas publicações mostrando que o ultrassom pode ser normal, sim, mesmo na puberdade precoce, né, até 17%, mas geralmente o útero e ovário estão aumentados. Numa ptelaca precoce, aumenta mais o ovário, o útero ou é normal, é um discreto moderadamente aumentado, e pode ser normal em 72%. E na adrenarca precoce, o útero e ovário são normais, e o ultrassom normal em 80%, mais ou menos. Então, só para um outro caso, aqui era uma criança de 2 anos, indondulação palpável, tinha, então, a ultrassom de mama, aqui, broto mamário, né, tecido fibroglandular, assim, inicial, bilateral, acho que era só palpável à esquerda, mas quando você faz, geralmente mesmo não tendo o broto palpável, você vê que pode ter, sim, um tecido mamário, e aí o útero não era estimulado, né, bem pré-púbere, até naquela morfologia perinatal, né, o colo está bem proeminente, sobrepondo ao colo, mas o ovário estava aumentado, então, para a idade dela, por conta de 2 folículos mais cistos, né, 1 centímetro cada um, acima já daquele corte de normalidade, então provavelmente uma puberdade periférica. E falando rapidamente da adrenal, a adrenal, eu gostaria de ressaltar aqui que o ultrassom, sim, é um método bem sensível e específico. Eu acho que deveria ser o primeiro exame de escolha, né, eu sei que eu muitas vezes recebo pedido de tomografia para ver a adrenal, mas eu acho que o primeiro exame deveria ser ultrassom. E aí, o que a gente analisa? A espessura varia conforme também a idade, em perinatal, neonatal, é mais espesso do que na idade subsequente, e aí você considera aumentada se a espessura adrenal for maior de 4 milímetros. Para o diagnóstico de hiperplasia congênita da adrenal, sim, teria que ter, além da espessura, muitas vezes é descrito contorno lobulado, a alteração é ecotextural e, obviamente, para tumor, o ultrassom é bastante sensível, então, se o ultrassom for inconclusivo, aí você poderia fazer tomorressonância, lembrando que a tomografia tem radiação. Eu prefiro ressonância, que eu acho que a ressonância dá mais dados, né, mesmo sem contraste, mas tem a questão do tempo, que é mais demorado, às vezes você precisa fazer anestesia, aí acho que não compensa. Então, só para mostrar uma adrenal normal no período neonatal, sim, é maior, é muito nítido, até os residentes vêm aqui, eles ficam assustados porque, nossa, tem alguma coisa, tem um tumor. Não, é o adrenal normal de um recém-nascido, é grande, e uma adrenal de uma criança recém-nascida com hiperplasia congênita fica muito maior, perde, então, aqui a cortical e a medular, então perde essa diferenciação, né, até tem um nome para isso, a gente fala que é cerebriforme, porque para quem já viu ultrassom transfontanela, parece um pedaço de cérebro, e esse é um achado típico de hiperplasia adrenal congênita. E quando uma criança maior, dá para ver sim, ó, ele fica realmente, porque com 12 anos, a gente muitas vezes quase não vê a adrenal, mas nessa criança que era acompanhada pela hiperplasia congênita, essa adrenal aqui está com 6 milímetros, está mais espessa, né? Então, sim, o ultrassom dá para ver, e o útero tinha sinal de estímulo hormonal. Tá? E falando só mais rapidamente do protocolo de hipófise de ressonância, então, a gente utiliza o protocolo reduzido,
que são, então, plano sagital T1, coronal T1 e T2, sem contraste, para tentar fazer uma análise aí mais precisa do que a tomografia, porque a tomografia tem baixa sensibilidade, além da radiação, sem utilizar a anestesia, né? E muitas vezes, se a criança permitir, a gente acaba fazendo até um sagital T2, e é mais para ver se tem a célula vazia, se tem uma neurohipófise ectópica, ou tem algum amartoma. Isso dá para ver tudo nessa sequência. Porém, às vezes, você tem outros achados, como aumento difuso da hipófise, né, não tão nítido como o tumor, e aí, nesses casos, então, você vai ter que realizar o exame completo, inclusive com contraste, porque pode ser tumoral e, às vezes, o tumor pode ser pequeno, né, antes de se tornar grande, é pequenininho. Bom, então, assim, falando o foco dessa aula, que era novos aspectos, então, a artéria uterina, através do espectro do índice de pulsatividade, ele é útil na definição do estado de desenvolvimento puberal, ela é útil para excluir a puberdade precoce e é útil no controle e tratamento da puberdade precoce nos casos de bloqueio, né? Então, eu acho que esse é um dado, assim, que eu fiquei bastante empolgada também com o trabalho, e aí a gente vai vendo mais detalhadamente, inclusive na mini puberdade em criança pequenininha, eu acho não, assim, todos os fluxos que eu peguei eram também de pré-puber, então na mini puberdade ela não fica com esse padrão de fluxo contínuo com IP baixo, e também o fluxo é de pré-puberal, tá? Então acho que é isso que eu queria falar da minha parte. Muito obrigada. Vamos abrir para comentários e para debate. Professora Magda, quer comentar? Quero. Eu queria agradecer muito, acho que foi uma reunião extremamente interessante, realmente uma reunião de atualização, né, com muitos conceitos novos, e eu queria agradecer a Durval, a Paula e a Lisa, e queria agradecer particularmente a Durval por ter organizado essa articulação, né, entre o clínico e os ditos especialistas, digamos, que nos fazem os exames chamados de complementares, né? Então, acho que a Paula mostrou bastante a questão do diagnóstico laboratorial, aprofundou-se nisso, e a Lisa mostrou todos esses aspectos novos, pelo menos para mim, de imagem, né? E privilegiando, né, Lisa, a ultrassonografia, que é um exame completamente isento de riscos para a criança. Então, Durval, Lisa, Paula, muito obrigada. Acho que foi uma reunião, assim, digamos, um protótipo de uma reunião para o clínico entender bem como ele pode se articular e como ele pode, digamos, dialogar, né, com os colegas que ajudam nesses diagnósticos tão difíceis, né? Muito obrigada de verdade. Muito obrigado. Eu acho que sempre que a gente coloca um clínico e uma outra área, quer de imagem, de laboratório, por exemplo, o livro que você está preparando sobre o laboratório clínico, escrevendo junto com alguém de laboratório, todo mundo ganha. A gente tem uma troca de informações extremamente importante. E eu queria só fazer um parênteses aqui. Nós devemos agora, se Deus quiser, no meio do ano, lançar o livro novo da endocrinologia, que para quem faz endocrinologia, vai ser obrigatório praticamente ter esse livro. Eu queria ressaltar e agradecer em público o trabalho que a Lisa fez nesse livro. A sessão de imagem está fantástica. Realmente, ela dá um show nessa parte de imagem. Todos que escreveram, o Paulo escreveu, o pessoal todo participou. São trabalhos são capítulos muito bem elaborados, são capítulos onde a gente foca muito fisiologia. Eu fiz questão de começar essa apresentação falando de fisiologia, de regulação de puberdade, porque o endocrinologista que não conhece fisiologia, ele não é endocrinologista, ele não entende a especialidade. É uma especialidade que requer muito conhecimento de fisiologia e de fisiopatologia. Então, agradecer ao nosso time aqui e esperar logo o mestrado da Paula, né?
Nós estamos, que ela começou, daí ela casou, daí ela teve 4 ou 5 filhos, perdeu o número de filhos, né? E hoje a gente consegue finalmente fechar, né, Paula? Muito bem. Perguntar para Durval, para Paula, que trabalham com clínica, o que vocês costumam ver de aspectos psicossociais do paciente com puberdade precoce? Quais são as alterações, quais são os prejuízos, e como vocês lidam com isso de uma forma um pouco mais imediata do que o tratamento com inibição hormonal? Olha, depende muito da idade, viu, Alberto? Depende muito da idade. Muitas vezes a criança, você imagina uma criança com 6 anos de idade, já com mama desenvolvida, quer dizer, ela vira uma atração da escola, quer dizer, as crianças, vocês nunca viram uma criança daquela com uma... Isso é muito complicado, isso tem uma repercussão psicológica muito ruim para a criança, e esta é uma causa, é uma razão importantíssima para a gente bloquear essas puberdades, porque não precisamos pensar na questão estatural, mas nós temos que, primeiro, quando você tem uma puberdade precoce, primeira coisa, vamos descartar coisas graves. Vamos ver se não tem um tumor aí atrás, alguma coisa que você tem que imediatamente abordar. Mas como a Paula falou, mais de 90% das meninas com puberdade precoce são idiopáticas, são centrais e são idiopáticas. Então a questão não está nessa ameaça à integridade vital da criança. Mas aí vem as outras coisas, que são as preocupações com o crescimento e as preocupações psicossociais. Às vezes a criança para de ir para a escola, porque o bullying é enorme, ela tem grandes... Muitas dessas crianças precisam ter um psicólogo junto para começar a entender, porque também a gente começando a tratar, dependendo do grau de desenvolvimento dessas mamas, elas não vão desaparecer. Então essa mama vai ficar lá, ela não vai progredir. Mas às vezes ela ou regride um pouquinho, mas não desaparece totalmente. A não ser que se fosse um M2, alguma coisa assim, que é muito mais leve, e essa realmente pode desaparecer. Mas essa preocupação psicossocial é muito importante. Ela tem que pautar muito o tratamento. Isso vale também para crianças que estão, digamos, dentro da idade normal. Uma criança com 9 anos de idade, uma menina, que começou a desenvolver, ela já está menstruando. Olha, ela está, teoricamente, dentro de uma faixa de normalidade, mas é muito complicado lidar com isso nesta idade. Então, eu, particularmente, sempre pergunto para a mãe e para o pai qual é o impacto que ela está vendo sobre isso. Curiosamente, eu tive uma vez uma família e a menina menstruava com 9 anos, e a mãe muito tranquila, falou, não tem nenhum problema dela menstruar com 9 anos, ela está muito bem, lida muito bem com isso, acabou. Se está bem, está bem. Não sou eu que vou criar problema. Mas, em geral, não. A repercussão é muito grande. Se vocês quiserem acrescentar, Lisa, Paula, fica à vontade. É isso, acho que o que o Dr. Durval pontuou é o que a gente tem mesmo na prática, e acho que um ponto importante também é a gente acolher um pouco esses pais, né, Dr. Durval? Muitas vezes a ansiedade vem muito dos pais, a criança ainda não tem o entendimento do que está acontecendo, mas os pais têm essa ansiedade, essa preocupação. E eu acho que a grande maioria dos casos de puberdade precoce, né, a grande maioria mesmo a gente acaba intervindo, né, Dr. Durval, principalmente pelas questões psicoemocionais e sociais dessas crianças, né. Excelente, muito obrigado. Alguém quer abrir microfone, abrir câmera? Alguém quer conversar com a gente? Perguntar, comentar? Vieram elogios pelo chat, tanto aqui no Meet quanto pelo YouTube. Elisa, achei interessante nas imagens, mas começar a entrar a inteligência, você mencionou a inteligência artificial na interpretação, né? Alguns laboratórios têm usado, mas assim, eu não tenho resultado, né, se isso realmente tem sido, não sei a aceitação dos clínicos, né, se, no geral, acho que vai vir para ajudar, ele vai provavelmente aí criar para a gente os casos mais simples, né, que tem uma idade não tão problemática, e daquelas que, então, aquelas que eu mostrei, que muitas vezes vai ter uma discrepância, provavelmente vai ter que ser analisado por um radiologista, né? Não sei se vai ter todos esses padrões para a inteligência artificial conseguir discernir, né? Porque eu acho assim que talvez para, sei lá, nós estamos numa pandemia, talvez valha a pena muito essas máquinas nos ajudarem, a, pelo menos fazer uma triagem, mas penso que esses casos são casos tão especiais, como vocês mesmos mostraram, implicam em tantas situações, né?
Não sei, eu ainda não estou convencida. Acho que ainda é melhor a nossa inteligência natural. E mais que isso também, Magda, uma coisa que a gente, de uma certa forma, tem perdido um pouco, que é esse contato olho no olho, né, com o paciente. Isso, o professor Marcondes dizia uma coisa muito interessante. Uma vez ele me disse assim, Durval, você não sabe o efeito que tem a família ver que o médico está colocando as mãos sobre a criança. Isso parece ter um efeito mágico. A família entende que aquele profissional está cuidando daquela criança, ele está palpando, ele está auscultando. Quer dizer, a grande importância dessa interação médico-paciente, que a gente viu aí se perder no tempo, muitas vezes esses atendimentos muito às pressas, muito na corrida, você nem tira a roupa da criança para examinar, e essa coisa que, qual é o impacto disso, né? Quer dizer, na adesão ao tratamento, por exemplo, que é muito baixa quando a família não sente que o médico examinou. E, num certo sentido, você tem agora uma telemedicina onde você não toca mais ninguém, né? Você fica falando de longe, e é uma coisa muito mais complicada. Eu espero que, se são meios que podem nos ajudar em situações de urgência, eu espero que a gente volte para o normal, não esse novo normal. Esse novo normal é igual a anormal. Nós precisamos voltar para o nosso normal, que sempre foi normal. Que a insegurança dos pais, a vulnerabilidade dos pais com um filho doente, ela não mudou, né? Exatamente. Exatamente. A preocupação, a apreensão, essa não mudou mesmo. E a gente sabe que esse contato ajuda muito, né? Vou aproveitar que a gente tem mais 5 minutinhos e fazer mais uma pergunta. É um assunto que me interessa bastante, porque eu trabalho com adolescência no consultório e a gente esbarra com questões de puberdade o tempo todo, né? Como lidar, doutor Durval, Paula, e se a Lisa quiser comentar, com os adolescentes já numa idade mais avançada, que nos procuram por baixa estatura, às vezes com uma demanda de medicação para crescer ou alguma coisa nessa linha. Em casos que a gente não teve acesso ao paciente lá no começo da puberdade, pela anamnese consegue caracterizar mais ou menos o início da puberdade, a evolução, a velocidade da puberdade, mas já recebe o paciente tardiamente, numa situação em que o tratamento formalmente não está indicado. Como é que vocês lidam com isso? Eu acho, Alberto, que um grande problema que a gente tem é, muitas vezes, a relutância em encaminhar o caso. Eu vejo muitas vezes, isso eu vejo muito com meninas. A mãe chega e fala, doutora, ela está muito pequena, eu queria saber o que fazer, porque agora o pediatra encaminhou para o senhor. Ela menstruou faz 1 ano. Acabou. Entendeu? Quer dizer, então a gente vê muito essa demanda da família. Doutora, ela não está pequena. Será que... Não, ela vai ter o estirão. Eu já participei, Magda, eu participei de uma mesa no congresso, onde 2 pessoas falaram na minha frente. E uma dessas pessoas falou nos 3 estirões da vida. Quando ele falou aqueles 3 estirões, me deu um frio na espinha, porque eu fiquei numa saia justa, eu falei, bom, se eu não falar nada, eu estou concordando com esses 3 estirões. 3? 3 estirões. Se eu falar alguma coisa, vai ser extremamente deselegante para o colega que acabou de falar. Eu tentei dar uma rodeada e tal, porque não tem 3 estirões. Aí você simulou um desmaio, né, Durval? Simulou um desmaio. Um estirão pubertário e acabou, porque as pessoas confiam tudo ao estirão. Não, ele é pequeno hoje, mas vai vir um estirão. Aí eu tenho paciente que me pergunta, doutor, quando que vai vir o 2º estirão? Nunca. Quando que vai vir o 3º estirão? Nunca, não tem. Então, essa questão que o Alberto colocou é importante, porque a gente precisa ficar atento, especialmente, primeiro, dados de nascimento. Vamos voltar aos primórdios. Como é que a criança nasceu? Essa criança nasceu bem, ela teve um tamanho bom, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o crescimento no 1º ano dela? Quando ela tinha 1 ano. As pessoas geralmente sabem, quando não tinha 1 ano, ela já era pequenininha com 1 ano. Você sabe que o negócio vem lá de trás. Ou não, ela tinha uma altura boa com 1 ano, ela já estava bem. Tá, muito bem. Como é que foi o crescimento na infância? Como é que ela evoluiu?
Ah, olha, essa criança vem caindo na curva de crescimento. Ela estava no percentil 75, o alvo familiar é 75, mas agora ela chegou no 10. Ontem ainda eu vi uma criança dessa. Está agora no percentil 10. Ela está caindo. Uma criança não cai de percentil de um ano para outro desse jeito. Ela cai em vários anos. E as pessoas muitas vezes não percebem que ela está caindo, que alguma coisa está errada com o crescimento. Muito bem. Aí vem a questão do início da puberdade. Aí começou a puberdade. Primeira coisa, começou a puberdade, você caracterizou, isso é uma puberdade mesmo? Tudo bem? Tudo que nós discutimos hoje é uma puberdade? É. Quanto mede essa criança? Uma menina que começa a puberdade com 1,20 m, 1,25 m, ela vai ficar muito pequena. 1,30 m, ela vai ficar muito pequena. Veja que o recomendado é que essas meninas comecem a puberdade perto de 1,50 m. E os meninos começam essa puberdade já mais para frente, perto de 1,60 m, sempre respeitando o padrão familiar de crescimento. Mas quando você pega, tudo isso já passou, ninguém prestou muita atenção. E agora chega lá no consultório do Alberto, o moleque de 15 anos, com uma idade óssea de 16, diz, olha, doutor, ele está muito baixo. E mais ainda, ele quer ser goleiro. Este é outro problema, ele quer ser goleiro. Aí foi para o brejo. Porque aí você não tem o que fazer, quer dizer, é muito complicado. Você, às vezes, em algumas fases da puberdade, você até consegue intervir, por exemplo, um menino com uma idade óssea de 13, 14 anos, ele não tá, eu posso dar hormônio de crescimento e bloquear a aromatase, para ver se eu consigo segurar essa idade óssea e fazer com que ele cresça um pouco mais. Mas existem determinados momentos que o destino já está selado, acabou, não tem mais o que fazer. Sob pena de você começar a ter efeitos colaterais muito indesejáveis. Você dá hormônio de crescimento para uma criança que está fechando as cartilagens, você vai criar uma situação de acromegalia. Vai crescer mão, pé e queixo. E não vai resolver a questão do crescimento. Então, infelizmente, Alberto, nessas fases, o que a gente percebe é que houve muito cochilo lá para trás. A coisa foi passando, foi ficando. Estavam esperando o estirão não veio, o estirão não resolve todos os problemas, e a criança não é encaminhada, não se faz nada. Então, isso é uma coisa... A gente vê isso todos os dias. É uma coisa, assim, muito complicada, e é muito triste você dizer para a pessoa, olha, agora eu já não posso te ajudar. Eu não tenho nada mais para fazer. A gente tem que alertar muitos pediatras, né? Tem que alertar muitos pediatras, tem que alertar porque é uma coisa importante. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo que aconteceu com um colega nosso aqui do ICR, que eu não vou, evidentemente, citar o nome, mas um grande pediatra, admiro muito pela capacidade que ele tem, mas numa ocasião, ele me encaminhou uma criança que tinha sido PIG, uma criança pequena, que não recuperou o crescimento. Criança pequena não recuperou o crescimento nos primeiros 2 anos, você precisa começar a tratar, porque você vai perder o barco. E essa criança veio, ela devia ter uns 8, 9 anos de idade, pequenininha, foi PIG, tal, exames todos normais, está tudo normal. E eu expliquei para a mãe, falei, olha, normalmente a gente trata essas crianças, a gente consegue colocá-las de novo no seu canal de crescimento. Muito bem, a mãe fez muito corretamente o que eu vou dizer para vocês agora. Ela voltou ao pediatra, que tinha encaminhado. Doutor, eu fui lá com o doutor Durval, e ele pediu para dar hormônio de crescimento. E ele fala para a mãe, eu não concordo de maneira nenhuma com esse hormônio de crescimento. O seu filho não tem deficiência de hormônio de crescimento, ele não tem problema, e a mãe poderia simplesmente ter desistido. Mas ela foi muito gentil de voltar ao meu consultório. Falou, doutor, a gente está numa situação complicada. A gente confia muito no pediatra, e ele falou isso. E aí você vê a saia justa que você fica uma situação muito desconfortável. Mas eu falei, eu vou falar assim, digo o seguinte, na pediatria você tem várias especialidades e é praticamente impossível para o pediatra geral acompanhar todas as evoluções das várias áreas. Eu vou conversar com ele e eu vou explicar por que eu dei hormônio de crescimento e aí depois, tudo bem, vamos ver, tá, tudo bem, fui conversar com o pediatra. Levei artigos, eu levei documentação para mostrar que aquilo era uma indicação. E aí concluímos que o filho dele também deveria ter sido tratado. Ele falou, olha, o meu filho ficou com 1,60 m e a família toda alta, ele foi PIG, eu nunca imaginei que eu poderia tê-lo tratado. Né? Aí ele chamou a família novamente, explicou o que tinha acontecido,
e a família voltou e continuou o tratamento. Mas veja como seria muito fácil essa família simplesmente desistir do tratamento, né? Então, eu acho que é importante a atenção. Eu sempre digo, e a Novartis sempre dizia isso, o melhor médico da criança é o pediatra. Não é o endócrino, não é o nefro, não é o pneu, não é. É o pediatra geral. É ele que vai cuidar do geral da criança. E ele vai se servir dos especialistas quando ele acha que tem alguma coisa. Mas é importante esse feeling de perceber que tem alguma coisa errada aqui, eu preciso de uma opinião de um especialista. Então, eu acho que essa mensagem, Alberto, é extremamente importante. Excelente, Durval, é isso mesmo. Muito obrigado, gente, por terem participado. A gente já está com 10h30, tá avançando o horário, vamos encerrando. Esse vídeo vai para o nosso canal do YouTube, então, para quem não conseguiu assistir, amigos que vocês conheçam que não tenham conseguido entrar, a gente consegue enviar o vídeo para eles assistirem, porque o teor de conhecimento foi excelente, tá? Que foi passado aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Estamos encerrando o Abril Endócrino. O Abril, mas faremos um semestre inteiro, Durval. Já vai preparando. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom.